Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 4 de novembro de 2026. Estamos introduzindo a lição de número 6 do nosso trimestre, cujo tema será Motivação e Preparo para a Missão. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Lucas capítulo 24, verso 44, que diz assim: São essas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e também nos salmos. Antes de podermos nos aprofundar um pouquinho mais dentro do contexto do nosso estudo da lição Escola Sabatina dessa semana, que estaremos introduzindo, eu gostaria de orar pedindo que o Espírito Santo de Deus pudesse nos ajudar a entender aquilo que Ele tem para nós. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está à nossa disposição, pronto para nos inspirar, pronto para nos iluminar na compreensão daquilo que é a Tua revelação para cada um de nós através da Tua palavra. Fale conosco agora de forma clara. Em nome de Jesus oramos. Amém. Há um outro texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, um texto de Filipenses no capítulo 1, versos 15 a 18. Antes de poder ler o texto, entretanto, eu quero só te lembrar que nessa semana nós estamos estudando sobre a questão da motivação e ao mesmo tempo o preparo para a missão. Que tipo de motivação devemos ter dentro do nosso coração e na nossa mente e que tipo de preparo para a missão nós devemos ter. Quando olhamos aqui para o texto ou para a história do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, e é importante lembrar que a carta aos Filipenses é uma das chamadas cartas da prisão. O apóstolo Paulo havia sido preso e havia apelado para ser julgado pelo imperador romano, já que ele era um cidadão romano e esse era um direito seu. Havia sido preso em Jerusalém. Bem verdade que a motivação para sua prisão era uma motivação meramente religiosa, o que fez com que o seu julgamento acontecesse de forma bem rápida pelo próprio imperador Nero, e ele foi considerado inocentado e seguiu adiante com o seu trabalho. Entretanto, para esperar que Nero o julgasse ou julgasse a sua causa, ele ficou preso em prisão domiciliar durante algo em torno de 2 anos em Roma. Como é que estava a cidade de Roma naquele tempo? Roma era uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes. Era, sem sombra de dúvida, uma das maiores cidades do mundo naquela época. A capital do império, uma cidade que nunca dormia. As pessoas iam para Roma para poder fazer a sua vida, para ganhar dinheiro, para, enfim, trabalhar o tempo todo, 24 horas por dia. Aquela cidade estava em movimento. Uma cidade também que possuía 1/3 da sua população, segundo boa parte dos estudiosos daquele tempo, dos historiadores, uma população de escravos. Até mesmo algumas revoluções ou rebeliões de escravos muito famosas, como a liderada por Espartacus, acabaram marcando essa própria cidade. Isso aqui é uma coisa realmente importante de podermos entender, porque estamos falando de uma cidade que possuía muita gente e que tinha muita gente sofrendo por conta da própria maldade daqueles que estavam ali em volta. Como a igreja estava agindo diante de um quadro como esse? Muita gente sofrendo, muita gente escravizada. O que a igreja estava fazendo? Bem, a igreja não tinha muito tempo para se envolver no contexto da missão. Essa é que é a grande verdade. Afinal de contas, os membros da igreja estavam ali tentando ganhar a vida, trabalhando muito, mas muito mesmo. Acordavam muito cedo, dormiam muito tarde, enfim, não tinham tempo suficiente para poder pregar o evangelho. Quando o apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso, ele já tinha escrito uma carta para a igreja de Roma, mencionando o seu desejo intenso de poder conhecê-los e, quem sabe, a partir de Roma, continuar a sua viagem, ainda pela Europa, para poder chegar até o local mais distante da Europa. O seu propósito era até a Espanha. O fato é que agora ele tinha sido trazido de uma maneira completamente diferente daquela que ele havia pensado. O Senhor Deus queria que o evangelho prosperasse em Roma. Então nós temos uma igreja que
está adormecida dentro da sua missão, ela não está cumprindo a sua missão, e temos também muita gente sofrendo no entorno dessa mesma igreja. Nesse meio tempo chegou o apóstolo Paulo. Bem, ele está preso, ele está em prisão domiciliar. Se tem alguém que poderia se esconder atrás dessa questão, era o próprio apóstolo Paulo. Ele podia dizer, gente, eu não posso pregar porque eu estou preso. Como é que eu vou sair daqui de casa para poder pregar o evangelho? Não tem jeito. Mas Paulo, ele vai fazer algumas coisas. Quando estudamos as cartas da prisão, as cartas que foram escritas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e até mesmo a carta a Filemon, nós percebemos todo esse pano de fundo influenciando a maneira como Paulo escreveu. Exatamente porque, bem, eu mencionei que havia uma grande quantidade de escravos. Quando você vai para a carta a Filemon, é Paulo que está mandando uma carta para um crente da igreja de Filipos, chamado Filemon, porque ele havia encontrado um escravo fugitivo desse irmão da igreja, lá em Roma, o Onésimo, e ele agora estava enviando o Onésimo de volta, porque Onésimo havia entrado em contato com a mensagem do Evangelho de Cristo e havia se convertido. E agora Paulo vai escrever para Filemon dizendo, receba Onésimo de volta agora como irmão em Cristo. E você vai dizer, mas como é que o Paulo vai achar o Onésimo se ele estava preso? Não, mas mais do que isso, Paulo ele ainda vai mencionar que, como nem prisão domiciliar estavam ali a guarda pretoriana composta por mais de 12 mil soldados, a guarda de elite do imperador, a cada 12 horas, 2 guardas assumiam ali aquele momento em que estariam cuidando do apóstolo Paulo na casa dele. E Paulo aproveitou essa proximidade com os soldados para poder pregar para eles. E quando ele vai terminar a carta aos Filipenses, ele vai dizer, os irmãos da casa de César mandam lembranças. Ou seja, os próprios soldados da guarda pretoriana começaram a se converter ao Evangelho de Cristo. Mas tem mais ainda. Paulo vai mencionar que, por causa da sua prisão, Paulo ele não podia sair de casa, estava em prisão domiciliar. Então ele começou a mandar recado para as igrejas de Roma, pedindo para que o pessoal fosse até a casa dele. Mandou recado para as sinagogas, pediu para que os judeus viessem até a casa dele. E agora as pessoas começavam a trazer gente para a casa dele e Paulo começou a pregar. Com isso, um grande avivamento tomou conta da cidade. E agora, no texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, de Filipenses capítulo 1, versos 15 a 18, uma coisa começa a acontecer no meio desse processo todo. Alguns indivíduos começaram a ficar com ciúmes de Paulo. É isso mesmo. E começaram a pregar por uma motivação equivocada. Olha o que Paulo fala. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Peraí, faz aqui uma pausa. Paulo está dizendo que tem gente que estava pregando o evangelho por inveja e por rivalidade. Inveja do próprio Paulo e rivalidade, porque agora o Paulo estava fazendo aquilo que eles não estavam fazendo. Quer dizer, Paulo com certeza vai agora arrancar a orelha desse povo, vai dizer, vocês têm que parar de pregar, porque vocês não estão pregando com a motivação certa. Mas olha o que ele vai dizer. Esses o fazem por amor, está falando daqueles que o fazem de boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, que pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. O que ele está falando? Está dizendo que alguns indivíduos começaram a pregar por inveja e rivalidade, e enquanto eles pregavam, eles achavam, agora Paulo vai ficar louco lá na prisão, dizendo, esses caras não estavam fazendo nada, agora só porque eu comecei a pregar, começaram também a pregar. Paulo está dizendo, eles acham que ao pregar o evangelho, mesmo com a motivação errada, que eles estão me machucando. Ele diz, mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Paulo, ele vai dizer uma coisa extraordinária. Ele vai falar, gente, o mais importante é que o evangelho está sendo pregado. Tem uns caras que nem alcançados pela graça de Cristo estão. Eles estão pregando por uma motivação egoísta, por rivalidade. Mas o que mais me importa é que Cristo Jesus está sendo pregado. Isso é o mais importante.
Eu olho para Paulo e eu confesso a você que toda vez que eu leio esse texto, algumas coisas me vêm à mente. Nós encontramos hoje, só no Brasil, mais de 10 mil denominações cristãs. Eu aqui não estou nem falando daquelas igrejinhas que vão surgindo porque um brigou com o outro, daí vão lá e alugam um bar e começam ali a pregar e dão alguns nomes muito esdrúxulos, inclusive para a igreja deles. Eu estou falando das igrejas organizadas, pelo menos mais de 10 mil denominações religiosas. A gente percebe que algumas são bem sérias, levam a sério. Talvez não tenham conseguido alcançar todo o conhecimento da palavra de Deus, mas o conhecimento que têm, eles pregam com sinceridade de coração. Outros, entretanto, o fazem por motivação egoísta. Quando você pega, principalmente aqueles que trabalham com a teologia da prosperidade, e o que se percebe nitidamente que o objetivo deles é conseguir tirar dinheiro das pessoas. Mas mesmo no meio disso tudo, o Evangelho de Cristo ainda consegue mudar a vida de algumas pessoas. É claro que a motivação com a qual a gente prega o Evangelho vai ser cobrada da gente quando Cristo voltar. Mas Paulo diz assim, eu estou muito feliz, eu vou sempre me alegrar com uma coisa, que o Evangelho de Cristo seja pregado, anunciado, seja com uma motivação sincera, ou seja, até com fingimento. Veja, dá uma olhada para isso. Olha que palavras poderosas. Seja com fingimento, seja com sinceridade. Cristo é pregado. E isso é o que importava para o apóstolo Paulo. Mas é claro que o ideal para nós é que nós preguemos o Evangelho com a motivação certa. Como nós podemos ter a motivação certa e qual é a motivação certa? Nessa semana nós teremos a oportunidade de ver alguns acontecimentos na igreja cristã primitiva que podem nos dar orientações quanto a essa parte crucial da missão, ou seja, a motivação com a qual nós devemos pregar o Evangelho. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo para que nos ajude a ter essa motivação no nosso coração? E ao mesmo tempo, eu quero desafiá-lo a orar também junto comigo, colocando aqueles pedidos que foram enviados para a nossa comunidade de oração diante do Senhor Deus. Talvez você não enviou os seus pedidos, mas você tem um pedido especial aí no coração. Eu queria que você orasse comigo. Pastor, eu não tenho nenhum pedido. Então continua com a gente, vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs. Não desligue, não saia ainda. Vamos orar junto. Pai do céu, eu sei que o Senhor nos chamou para sermos seus companheiros de missão. Que grande responsabilidade e privilégio para nós. Mas precisamos ter a motivação certa. Ajuda-nos nessa semana a entender que motivação é essa e como podemos desenvolvê-la. Coloco também diante do Senhor cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, cada pessoa que nesse momento ora comigo. Talvez haja um irmão, uma irmã que precisa de um milagre, Pai. Te peço que o Senhor opere de acordo com a Tua vontade, pois em nome de Jesus te oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?